Maravilha, bom dia, boa tarde, Beatriz, tudo bem? Nesse vídeo rápido aqui, quero te trazer algumas novidades, algumas estratégias e coletar um alinhamento de você, tá? Principalmente sobre os conteúdos, mas também sobre os próximos passos do tráfego pago, do curso, da página de vendas. Então, vamos nessa. Primeiro de tudo, tá? Essa página eu posso compartilhar contigo, vai ficar na descrição ali, do vídeo, tá? Além disso, você pode editar aqui a página para incluir os seus comentários, ou se preferir, me enviar ali um áudiozinho no grupo, já tá ótimo, tá bom? Porque vão ter alguns detalhes que eu vou querer captar contigo, como também te apresentar, pegar a sua visão, pegar a sua opinião, para juntos a gente seguir ainda mais alinhados nos próximos conteúdos, tá bom? Vamos nessa. Então, começando aqui com as novidades, a primeira ideia, Beatriz, é a gente compartilhar os próximos Reels lá no grupo de alunas, os próximos carrosséis também. E a principal sugestão, então, é a gente incluir junto do planejamento também uma sugestão de mensagem para você compartilhar os conteúdos no grupo de alunas. O que você acha, Beatriz? Então, essa seria uma ideia para aumentar o alcance, engajamento e é claro, né, também agregar um pouco ali para as alunas. Então aqui já tem uma sugestão de mensagem para você compartilhar lá no grupo sobre aquele último Reels dos 3 erros, né? Então a ideia é justamente acrescentar isso também nos próximos conteúdos. O que que você acha, Beatriz? Então essa seria a primeira ideia, tá? A primeira novidade também, e é uma ideia. Agora, de fato, entrando nas novidades, a gente está com o nosso novo relatório em tempo real. Deixa eu te apresentar aqui. Ele está um pouco mais atualizado, a gente tem agora o acompanhamento e evolução dos seguidores, tá? Ainda tem alguns últimos ajustes finais que a gente está concluindo, mas é justamente para otimizar ainda mais a nossa parceria. Antes o relatório era assim e agora ele está assim, um pouco mais enxuto e realmente focado no que importa. O que importa mesmo é essa primeira linha aqui, que é o investimento, o valor em vendas, o ROI e também o funil aqui atrás do meu vídeo. O funil do site. Então, quantas visitas, quantas vão para o checkout, quantos realmente compram. Então, a ideia é a gente acompanhar isso aqui agora com um novo relatório que também puxa a evolução dos seguidores. Seguindo aqui com as novidades, a gente também mensalmente, além do relatório de tráfego, vai acrescentar também um relatório mensal dos conteúdos e da sua presença nas redes sociais, justamente ali com os conteúdos da Visage. Então, a gente vai incluir a tabela aqui de insights do Instagram, com alcance, engajamento e também os top 3 conteúdos daquele mês. Então, você pode esperar também essa novidade aí nos nossos relatórios mensais da nossa parceria. E aqui a gente vai entrar, Beatriz, no que realmente importa, tá? O foco desse videozinho aqui, do nosso bate-papo, seria justamente essa, a gente compartilhar, né, uma sugestão de estratégia e ouvir de você um alinhamento, se faz sentido e o que que realmente a gente pode colocar em prática. Então a ideia dessa estratégia é a gente otimizar a nossa criação de conteúdos com formatos criativos, principalmente ajudar do seu lado aí na gravação dos conteúdos dentro desse mesmo formato. A gente muda o tema, muda o conteúdo, mas o formato se mantém. A ideia é criar um hábito nas pessoas, né, de consumirem os nossos conteúdos e principalmente a gente ser reconhecida por esse tipo de quadro, por esse formato. Então a ideia, né, é a gente validar 1 a 2 formatos mensais para encaixar no nosso cronograma mensal, algo que tenha uma alta performance e de preferência um baixo esforço. Um exemplo de formato, né, é o clássico respondendo caixinha de perguntas. Um outro formato bem similar, não sei se você já viu aí, provavelmente já, porque é um conteúdo bem viral, né? Vários perfis viralizaram com esse tipo de conteúdo. É aquele que a pessoa abre a porta, faz uma pergunta e a pessoa responde. Aí ela abre a porta, faz outra pergunta e a pessoa responde. É o perguntas rápidas abrindo a porta, né? Esse tipo de conteúdo eu não recomendo para Visage, porque ele é algo mais lúdico, algo mais engraçado, não tanto de autoridade, sabe? Então esse não é necessariamente o formato que eu recomendo, mas eu trouxe aqui diferentes ideias para avaliar o que que você gosta, o que que faz sentido e o que que não faz. Então teria esse formato, né, abrindo a porta e perguntando. Um formato bem parecido é o caixinha de perguntas, que eu vejo que faz sentido também, justamente por usar uma dor comum, um problema comum, e a gente usar isso para criar um conteúdo. Então, o que que você acha, Beatriz? Da gente ter um conteúdo mensal no formato caixinhas de perguntas. Além disso, um outro formato que eu acho mega relevante, algo bem original, seria a gente ter o formato raio-x ou análise comentada. A gente pode pensar num título legal, tá, para esse formato de conteúdo, e a ideia, né, é pegar o resultado de uma aluna, ou até resultados seus, tá, Beatriz? E a gente fazer uma análise comentada desse antes e depois do que foi utilizado, os parâmetros, as ponteiras, o protocolo.
Acho que seria algo muito interessante, algo bem único, ia gerar engajamento por parte das alunas, por parte dos leads também que querem conhecer o Ultraformer, e principalmente a gente fazendo isso mensalmente, você vai começar a ser reconhecida por esse tipo de conteúdo, por esse formato de conteúdo. E eu acho muito válido, isso otimiza tanto a gravação quanto a produção, e como eu falei, aumenta ali o nosso reconhecimento. Então eu acho super válido esse formato, né? Um formato raio-x, análise comentada, podemos pensar no título legal. O que que você acha desse formato aqui, Beatriz? Um outro formato clássico, né, é o reagindo com o fundo verde, uma notícia, um antes e depois, algum outro detalhe. Esse é um formato que eu não recomendo por agora, tá? Eu acho ele muito básico, mas a gente pode sim fazer um conteúdo, dois, até três conteúdos nesse estilo, mas não necessariamente ser um formato mensal, como seria o caso aqui do raio-x e antes e depois, que eu já acho válido ser um formato mensal. Um outro formato, né, seria tipo uns 60 segundos de mentoria. E aí você pega um problema de uma aluna e comenta sobre. Ou uma ideia que eu também acho bem relevante é o ou, o formato ou. Deixa eu te mostrar como. A gente pega um problema, por exemplo, uma queixa de uma paciente, pele fina, flacidez, e a gente traz ali, né, ponteira de 2 ou 3 milímetros. Aí você fala a de 3 milímetros e o porquê. Aí depois, né, a gente pega um outro problema, né, 2 ou 3 milímetros. Daí fala ali, né, a ponteira que você recomenda e o porquê. Só que esse detalhe aqui, né, esse tipo de conteúdo focado na ponteira, eu achei ele muito técnico, muito operacional. Talvez mais para o curso ter esse tipo de conteúdo do que no Instagram. Então no Instagram eu teria uma dúvida um pouco mais geral, algo um pouco mais de gestão, de vendas, de marketing. Então, por exemplo, investe ou espera? Achei bem legal esse título. E a ideia seria, né, você pegar dúvidas de alunas, comprar o equipamento ou começar com aluguel. Aí você dá a sua opinião, né? Do investe ou espera e explica o porquê. A gente pode ter variações infinitas, né? Com base em diversas queixas de alunas para criar esse conteúdo. O que que você acha, Beatriz, de um formato assim? Uma outra ideia é o top 3 melhores para. É algo mais básico, talvez para carrossel faça sentido, não tanto para Reels. Por exemplo, top 3 melhores ajustes, top 3 segredos. Eu acho que funciona um pouco mais ali no carrossel do que no Reels. E eu também sinto que é uma ideia um pouco mais genérica, tá? Não é algo tão único, tão impactante e marcante, tá? Mas é uma ideia também. E por último, uma ideia que eu recomendo de fato é o narrado com cenas do dia a dia. Narrado com cenas do curso ou do dia a dia, a gente pegar essas cenas e colocar um narrado seu em cima. Basta você nos gravar um áudiozinho e aí o nosso time de edição faz a mágica acontecer. O que você acha desse formato, Beatriz? A ideia, né, seria mensalmente a gente captar algumas cenas, fotos suas. A gente pode também pegar algumas da internet, mas a ideia era pegar essas cenas suas e acrescentar um narrado seu. O que você acha de mensalmente a gente ter um conteúdo assim? Eu vejo que não, querendo ou não, é fácil, né, de produzir, não prejudica muito o seu lado aí de estender um tempo só para esse conteúdo, porque basta nos gravar um áudio. E é claro, com o tempo, nos enviar algumas cenas que a gente, claro, faz acontecer. O que que você acha desse formato aqui? Eu separei aqui com o verde, tá? As ideias que eu recomendo para a gente fazer algo mensal. Então, a gente definir um a dois formatos e padronizar, né? Fazer isso uns 2, 3 meses, ver qual formato gera mais resultado, qual gera menos, e a gente substituir o que menos gera resultado. Então, a ideia era a gente mapear aqui diferentes formatos, foi o que a gente fez, para pegar com você o que que você mais gosta, o que que você acha que faz sentido para o posicionamento, né, da visagem, quais formatos você quer priorizar, algo mais interativo ou algo mais educativo. Eu, no geral, recomendo, né, esses que eu deixei aqui em verde, e é isso que eu queria pegar a sua opinião, Beatriz. O que que você acha da gente padronizar alguns formatos de conteúdos para mensalmente a gente manter esse formato, claro, com diferente conteúdo, com diferente tema, mas mantendo na caixinha do formato, buscando, claro, gerar esse reconhecimento através desses conteúdos. O que que você acha, Beatriz? Se você puder compartilhar num um grupo, né, um áudio, ou até aqui no próprio Notion, se você preferir escrever, né? Eu vou ficar muito grato para justamente ouvir a sua opinião e a gente seguir os próximos conteúdos bem alinhados, tá? Esse, inclusive, já é o próximo tema, os próximos conteúdos. Mas antes, tá, de trazer os próximos conteúdos, eu justamente queria te ouvir para que a gente siga ainda mais alinhados com a nossa parceria. Um outro detalhe também que eu queria captar com você, Beatriz, antes de entrar aqui nos fixados, tá? É alguns alinhamentos. Como o nosso time de design e vídeo, né? Edição de vídeo, a gente tem um prazo, né? De construção de conteúdo, é um trabalho criativo e às vezes esse prazo oscila, né? Aumenta, diminui, justamente porque o nosso time tem bastante demanda também. A gente quer pegar um alinhamento contigo para a gente seguir bem, bem otimizados, né? Na nossa parceria, na nossa produção, principalmente na edição e, é claro, criação aí dos conteúdos. Por isso, Bea, aqui eu queria pegar com você alguns alinhamentos, tá? Por exemplo, para o próximo mês, quantos vídeos você acha relevante a gente padronizar mensalmente?
justamente para a gente trazer essas ideias, não sobrecarregar o seu lado e, é claro, também encaixar no nosso cronograma da melhor forma, para não ter muitos reels, né, ter só exatamente o que você acha relevante. E beleza, vamos supor que a gente definiu 2, 3 vídeos por mês. Então, quais seriam, né, os dias ali para encaixar esses vídeos de gravação, né? Porque justamente a gente separa já a agenda do nosso editor de vídeos para editar esses vídeos nessa semana, justamente sabendo que vai ser o dia que a gente vai recebê-los. Assim, otimiza o nosso lado, a nossa produtividade e também a nossa parceria para ter mais constância na produção dos materiais. E também, Beatriz, eu queria te ouvir sobre qual formato você acha mais relevante ter mais volume. Se é ter mais carrosséis ou ter mais Reels. Os Reels tendem a ter um alcance maior, né? Mas, claro, exige também um investimento do seu lado de tempo para, é claro, gravar e a gente editar. Os carrosséis, no outro lado, né, eles agregam muito no branding, na marca, é algo mais rápido de ser produzido pela nossa equipe, né, não necessita tanto de você, mas é claro, por isso que a gente queria te perguntar para justamente ouvir e otimizar ainda mais o nosso cronograma, a nossa parceria. Então, Bea, se você também puder compartilhar mais um áudiozinho, seja lá no grupo, ou se quiser comentar aqui direto no Notion, tá? Eu vou deixar o link aqui dessa página na descrição do vídeo, vai estar no seu portal também. Você tem acesso editável a esse material para deixar os seus comentários, ou é claro, se preferir um áudiozinho lá no grupo, já fico muito, muito grato também, beleza? Então, aqui um pouco sobre o Reels e aqui um pouco sobre os carrosséis. Sobre os carrosséis, Beatriz, geralmente, tá? A gente tem dois pontos de contato para otimizar a nossa produção, onde tem a revisão e a aprovação. A revisão é antes de iniciar o design. Assim, você pode fazer ajustes maiores, pode até às vezes descartar o conteúdo caso não faça sentido, né? É isso que eu queria combinar com você, Beatriz. Se faz sentido você revisar os conteúdos dos carrosséis antes de ir para o design. Então, se sim, a gente teria esses dois pontos de contato: o da revisão do conteúdo e depois a aprovação final do design, que geralmente são ajustes menores, né? É um ok e aí a gente programa. Já a revisão exige, claro, um pouquinho mais de você para dar um ok, para revisar se as palavras estão tudo certo, se tem algum ajuste. Assim, a gente já inicia a produção do design com tudo 100%, né? Caso a gente produza e depois edite, isso pode atrasar um pouco o cronograma. Isso, é claro, também gera aí um retrabalho para o nosso time. Então, a ideia, Beatriz, caso faça sentido para você, a gente ter esses dois pontos de contato. Caso não faça, caso sua agenda fosse muito corrida, né? Eu super entendo. E, é claro, eu quero que você me traga o seu lado para a gente otimizar da melhor forma a nossa parceria. E, é claro, caso você queira sugerir conteúdos para os carrosséis também, quero te trazer aqui rapidamente como você pode fazer isso. Beatriz, no seu portal do cliente, tem ações rápidas, onde você pode apertar nesse botãozinho aqui e ele vai acrescentar dentro do nosso calendário o conteúdo em específico. Vamos supor um Reels ou um carrossel. Vou acrescentar aqui um novo carrossel como exemplo, né? Ele vai abrir aqui uma página nova, vai criar uma página nova, né, com o título carrossel. Você pode colocar aqui o título sobre o carrossel. Vamos supor um carrossel de prova social. Inclusive, é um próximo conteúdo que a gente já está mapeando, né? É um carrossel evidenciando os antes e depois que a gente tem de alunas, os depoimentos, os feedbacks. Então, aqui, por exemplo, né, é como funciona para você acrescentar e sugerir um conteúdo. Você abre aqui e vai ter o template de carrossel que você pode acrescentar as ideias, né, dentro aqui das linhas, né, caso você queira, ou até excluir, né, se não fizer sentido a nossa organização, você pode excluir e apenas colar aqui o texto que você já tenha, mas se você quiser encaixar dentro do nosso template, super tá aqui, né, ele para ser adaptado junto da legenda, caso você tenha uma referência, uma inspiração visual, você pode acrescentar aqui também, e assim que o nosso designer conclui, ele coloca a pasta aqui dentro, fechou? Então, caso você queira, né, só para você entender como funciona, para acrescentar e sugerir carrosséis. E já aproveitando, né, que estamos falando sobre a produção de conteúdos, a gente já tem alguns conteúdos para revisão antes de iniciarmos a produção. A ideia era ter feito no bate-papo, né, para juntos na reunião a gente já deixar tudo 100% e, é claro, já enviar para o nosso designer produzir. Tô te passando aqui na tela, tá, Beatriz? Eu vou te pedir para dar mais uma última revisada, eu já vou enviar para o nosso designer produzir, tá bom? Claro, se tiver algum ajuste, depois a gente faz sem problemas, tá? Mas se você conseguir revisar antes da produção ser feita, assim a gente já encaixa todos os ajustes, é claro, e já deixa o carrossel 100% pronto aí para publicarmos e aprovarmos. Igual eu já vou passar para o nosso designer produzir e assim que tiver concluído, eu envio no grupo lá para aprovação. Lembrando que essa revisão ajuda a otimizar os nossos processos, justamente para evitar ter retrabalho e, é claro, seguirmos bem alinhados aí na produção dos conteúdos. E juntos, a gente já trouxe duas sugestões de caixinhas de pergunta, justamente para otimizar a nossa parceria, para a gente ter mais constância,
A gente sempre vai deixar pelo menos 15, né, 15 dias de produção de conteúdos antecipados para ajudar, né, a ter o cronograma sempre aí, previsível do seu lado, tanto para gravar quanto também para acompanhar, né, os conteúdos que a gente está gravando, aliás, fazendo. E por isso, Beatriz, a gente já separou aqui 2 sugestões de reels de caixinha de pergunta, que é um reels mais fácil de ser produzido, justamente para quando você tirar um tempinho para gravar, a gente já matar 2 vídeos numa cajadada só, e assim a gente encaixar no nosso cronograma essa constância. Não vai ser vídeo na sequência, vai ter às vezes um carrossel ou outro vídeo no meio, mas justamente a gente já otimizar essa frequência, claro, com mais conteúdos de uma vez só, otimizando tanto o seu lado para gravar, quanto o nosso lado para editar e manter a constância aí no cronograma. Então, Beatriz, vou ficar muito grato em ter o seu retorno sobre esses alinhamentos, tá? E agora eu vou gravar um próximo videozinho para falar um pouco mais sobre a parte do tráfego pago e, é claro, da página de vendas também, fechou? Então, fico no seu aguardo sobre esse alinhamento, justamente para a gente produzir ainda melhores conteúdos e seguirmos bem alinhados daqui em diante. Para cima, Beatriz, isso é só o começo.